Boa tarde, pessoal. Para darmos sequência ao nosso curso de Matemática Discreta, nós vamos aprender um pouquinho agora sobre sequências e séries, que é um assunto dentro da matemática muito interessante, que envolve algumas aplicações, como, por exemplo, aferir a velocidade de uma onda oceânica, ou de que maneira você pode mensurar com que forma um instrumento deve ser construído, de maneira a vibrar dentro de uma frequência de ressonância adequada. Nós vamos trabalhar em termos de uma definição formal, mas que tem um tratamento histórico que nós vamos fazer antes, Ela está dentro do cálculo diferencial, que é algo que nós veremos no próximo semestre, associado a estudos de Newton, quando ele precisava calcular a área de uma região. Na época de Newton não se tinha um conhecimento muito avançado sobre o cálculo de áreas, então ele desenvolveu um método onde ele integrava as funções e somava com termos de uma série que nós veremos mais adiante. Bom, a ideia que está centrada dentro do estudo de uma série, ela tem relevância lá no século V a.C., quando um filósofo grego chamado Zenão, ele elaborou uma série de 4 paradoxos, dos quais nós vamos nos atentar a 2, que envolvia sobre a natureza do estudo de uma série. É claro que são representações que serviram de base para que a gente construísse mais adiante todo um ferramental abstrato e mais sólido. Mas um dos paradoxos, vamos colocar aqui, Zenão, ele viveu no século V antes de Cristo. Ele tinha uma brincadeira, uma representação muito interessante, um paradoxo interessante, em que ele considerava uma corrida hipotética entre o herói grego Aquiles e uma tartaruga, considerando que ele dava uma vantagem inicial para a tartaruga. A ideia de Aquiles, o argumento de Aquiles é de Zenão, é que Aquiles jamais conseguiria alcançar a tartaruga. Porque, uma vez considerando que Aquiles estava em uma posição inicial, que eu vou chamar de A1, e que a tartaruga estivesse em uma vantagem inicial T1, à medida que Aquiles se movesse em direção à tartaruga, quando ele atingisse uma certa posição, que seria a posição A2, onde ele estaria de encontro à tartaruga, ela estaria em uma posição mais adiante, chamada de T2. Quando Aquiles atingisse a posição A3 em T2, a tartaruga estaria mais adiante, numa posição T3. Ou seja, de acordo com a argumentação de Zenão, Aquiles jamais alcançaria a tartaruga. A questão é que, claro, isso é um contrassenso. E nesse caso é algo até relativamente simples de entender, que Zenão estava desconsiderando a natureza de algo fundamental num problema como esse, que é o tempo. Mas a ideia desse paradoxo serviu de base para que a gente começasse a entender o primeiro conceito associado a uma série, que é a ideia de uma sequência. Ou seja, se nós tivéssemos que nomenclaturar as posições de Aquiles e da tartaruga, nós poderíamos fazer as posições, identificar, vamos colocar assim, identificar as posições de Aquiles e da tartaruga, nós poderíamos fazer através de uma sequência ordenada. Então, a sequência ordenada de Aquiles seria as posições A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Do mesmo modo que a tartaruga também teria uma sequência de posições que nós chamaríamos aí de T1, T2 e T3 e assim sucessivamente. Então a ideia que estava por trás desse conceito é que nós poderíamos, de um certo modo, explicar esse paradoxo
considerando essa ideia de uma sequência, como sendo uma formulação mais tangível para poder explicar a natureza desse paradoxo. Então, a primeira definição que a gente tem, né, é que uma sequência, definição uma sequência que nós vamos nomenclaturar da forma A índice N é uma ordenação de um conjunto de valores, definido, em um conjunto de valores definidos. É isso que nós temos que representar, que nós temos que usar como definição. Então, a sequência de Aquiles A1, A2, A3, assim como da tartaruga T1, T2, T3, nada mais é que um conjunto de valores definidos que estão em uma ordem que está representada. E dentro dessa estrutura natural de ordenação, nós podemos trabalhar com qualquer tipo de exemplo. Então, suponha, né, que eu tenha, por exemplo, uma sequência, a índice N, onde ela possa ser representada por uma coleção de termos da forma 1 sobre 2 elevado a n. Ao escrever uma sequência dessa forma, eu teria uma coleção onde, para n a partir de 0, você tem uma representação de valores, né? N maior ou igual a 0, com n natural, você poderia escrever essa sequência dessa forma 1 sobre 1, 2 elevado a 1, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, e assim sucessivamente. Se eu quiser reescrever essa sequência numa forma fracionária, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo e assim sucessivamente. Sobre uma sequência, nós podemos tentar encontrar algo que é fundamental dentro dos nossos estudos, que nós veremos mais adiante, que é um padrão. E aí, esse padrão está identificando a natureza do comportamento dessa ordenação de valores. Nesse caso, não é difícil perceber que cada valor é constituído a partir de quem? De uma métrica associada a um termo de ordem n. Ou seja, o segundo é a metade do primeiro, o terceiro é a metade do segundo, o quarto é a metade do terceiro, sempre caindo numa ordem potencial. Ou, também de outro modo, nós podemos observar que a natureza dos termos no numerador são constantes e o que a gente observa embaixo é uma progressão geométrica. Como eu estou falando em termos de fração, a ideia intuitiva ainda é mostrar que, à medida que você for adicionando mais e mais termos, você vai contribuindo com valores cada vez menores. Uma das maneiras que você tem de enxergar essa sequência é através de uma representação gráfica, né? Se eu pensar que cada termo da minha sequência possa ser representado por um ponto, vamos colocar assim, a partir do termo A índice N, um N qualquer, eu estou dizendo o seguinte, olha, se eu uso um termo, o primeiro termo da minha sequência retorna 1, se eu uso um N igual a 2, o segundo termo já retorna a metade, vamos colocar aqui 0,5, então nesse ponto tem a metade. O terceiro termo já é a metade de meio, então 1 quarto, vamos colocar aqui 0,25, 1 quarto, e assim eu observo que à medida que eu vou adicionando os meus termos, a tendência desses termos é ficar cada vez o que? Menor. Essa ideia que Zenão não observou lá atrás, também poderia ter sido representada por um segundo paradoxo. Esse também bem interessante, mais associado a essa ideia de sequência,
que trata sobre uma situação hipotética de você caminhar até uma parede e você nunca chegar até a parede, considerando que cada passo que você dá em direção à parede seja a metade do primeiro passo. Ou seja, se você considerar, né, esse segundo paradoxo de Zenão, de você estar em uma posição e se deslocar até uma parede que está a essa distância. Você desloca-se e percorre, digamos, 1 metro. O próximo passo seria metade dessa primeira passada, então meio metro. O próximo passo, a metade desse próximo passo, 1/4 de metro. E assim, segundo a argumentação de Zenão, você jamais chegaria até o fim dessa parede. A questão é que, mais uma vez, também Zenão, mesmo naquela época, no século V a.C., ele ignorava a natureza espacial e a natureza temporal envolvida. Então, mais adiante, foi previsto que era possível mensurar como você poderia calcular essas representações que Zenão imaginou há tanto tempo atrás. No caso, por exemplo, né, da situação que envolve a tartaruga e que envolve o exemplo anterior que nós construímos com essa sequência do tipo 1/2n, eu introduziria algo que nós veremos mais adiante em termos do cálculo, como a natureza do valor dessa funçãozinha que eu tenho aqui envolvido. O que eu quero dizer com isso? À medida que eu vou adicionando mais e mais termos, a tendência pelo gráfico que nós observamos é que os termos fiquem cada vez menores. Então, a ideia que está por trás, inclusive, do segundo paradoxo de Zenão, é trabalhar com um conceito de limite, que envolve, né, o comportamento dessa função quando você trabalha com valores cada vez maiores, ou n tendendo ao infinito. Sempre lembrando que o infinito não é um número, é uma forma particular de dizer que algo não existe. Ou seja, se nós trabalhássemos com essa ideia de 1/2 elevado a n, o que eu tenho aqui dito nesse caso específico é que à medida que eu vou tomando o meu n cada vez maior, eu faço com que essa expressão da minha fração fique cada vez maior, a tendência então desse valor é ficar cada vez mais próximo de zero. Isso indica algo bem interessante, porque à medida que você vai adicionando mais e mais termos, essa contribuição vai ficando cada vez menor. Porém, se eu conseguir somar mais e mais termos, a tendência é que essa soma seja o que? Finita, e não um algo infinito como Zenão imaginava na questão que envolve, por exemplo, essa natureza hipotética de você caminhar até uma parede e que nunca chegue a essa parede. Então essa ideia de limite, que nós vamos explorar de maneira bastante cuidadosa nesse primeiro momento, é o que vai nos guiar em certa medida para que a gente entenda o comportamento de uma sequência e mais adiante de uma série. É essa a ideia que nós vamos explorar com alguns exemplos a partir de agora, né? Ou seja, no caso, por exemplo, da tartaruga e de Aquiles, o momento em que Aquiles ultrapassaria a tartaruga seria o momento em que, para uma dada posição, ambas as sequências convergissem. Olha que palavra interessante, nós vamos usar com mais propriedade. No mesmo momento em que ambas as estruturas atingissem um mesmo ponto. Por exemplo, quando eu escrevo essa representação matemática, eu estou dizendo que o limite da sequência dos passos que Aquiles der e o limite da soma dos passos que a tartaruga dá, quando ele tende ao infinito, vai convergir em algum momento a um valor que a gente vai chamar de P. Esse P é o momento, que é uma posição em que Aquiles vai ultrapassar essa tartaruga. Essa ideia
ela depois foi explorada mais adiante para entender a natureza do comportamento de certos valores, né? Muitas vezes nós nos deparamos com uma expressão em matemática da forma 0,3 barra acima, que é uma geratriz, que envolve uma dízima periódica infinita, que você escreve muitas vezes como 0,33333. Esse número ele pode ser representado na forma decimal como uma contribuição de 3 sobre 10, mais 3 sobre 10 ao quadrado, mais 3 sobre 10 ao cubo, e assim sucessivamente. Tende-se a imaginar que à medida que você vai somando esses termos, a somatória desses termos tende a ser quanto? Igual a 1/3, que é, na verdade, o valor da dízima periódica. O que isso aqui está relacionado com a ideia de sequência é da mesma forma com o problema que nós temos anteriormente, sobre a soma de termos que vai conduzir a um valor definido. O que isso aqui está, na verdade, dizendo é que dependendo da forma como você vai escrever essa sequência, ela pode convergir ou não para um valor. Pois então, a soma desses termos que convergem ou não para um valor é o que nós vamos definir lá na frente como sendo uma série. Ou seja, nesse caso específico, quando eu estou trabalhando, por exemplo, com uma decimal finita qualquer, 0,1 d barra, que seria um 0,d1, d2, d3, eu estou dizendo que esse número pode ser escrito como um d1 sobre 10, isso trabalhando com base decimal, embora eu pudesse também fazer isso com uma base binária, ou uma base terciária, ou uma base hexadecimal qualquer, d3 sobre 10 e assim sucessivamente. Então, nosso objetivo, como um todo, nesse primeiro momento, né, é objetivo identificar a natureza da soma dos termos de uma sequência. É essa que é a ideia. Identificar a natureza da soma dos termos de uma sequência. Essa é a ideia que a gente quer explorar a partir de agora e que nos vai permitir definir o que é uma série, certo? Então, nesse primeiro momento, uma sequência é uma coleção ordenada de valores, e aí nessa coleção a gente explicitou o paradoxo, dois paradoxos de Zenão, um que envolve uma corrida hipotética entre Aquiles e a tartaruga, e outro sobre uma situação hipotética de você caminhar até uma parede e nunca chegar. Em ambos os casos, mais uma vez, Zenão está desconsiderando a natureza intuitiva do tempo, ou seja, do tempo que é necessário para que você faça com que esses processos ocorram. Mas, mesmo com essa desconsideração, nós observamos que era possível mensurar matematicamente esses dois problemas. E essa mensuração nos conduziu à ideia de uma sequência, que seria pontuar os termos, pontuar o caminho que você tinha nessas duas situações e identificar, como nós vamos colocar aqui, a natureza da soma desses termos. Observamos que quando você trabalha com uma sequência hipotética do tipo 1 sobre 2 elevado a n, é natural que ao trabalhar com um conceito que nós vamos explorar mais adiante, que é o de limite, temos uma indicação de que essa soma pode ser finita, mas em alguns casos também pode ser infinita. Pois essa natureza de uma soma ser finita ou não é que nos vai servir de base para definir o que a gente vai falar agora, que é uma série, correto? É essa a ideia que a gente vai começar a explorar a partir de agora. Então, para exemplificar, vamos colocar aqui séries. Vou pegar um outro pincel, que esse aqui está meio... Vou pegar um outro aqui, que esse aqui está um pouquinho apagando.
séries. Bom, a ideia primária parte do conceito associado a uma sequência. Então, se eu tenho os termos de uma sequência que eu vou chamar de infinita, se os termos dessa sequência são infinitos, estou, na verdade, escrevendo os termos da seguinte forma: A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Se eu conseguir mensurar esses termos de uma sequência através de uma soma, essa soma vai me conduzir ao que a gente chama de série. E essa formulação pode ser expressa notadamente por essa notação, que é a notação sigma, que me indica, né, como esses termos vão ser lançados. Então, a interpretação que eu tenho dessa representação me indica que uma sequência AN ela vai ser tratada a partir do primeiro termo até o infinito. Fazendo uma referência à programação, é como se aqui, na verdade, eu estivesse trabalhando com uma estrutura similar a um for, onde você está contando os termos que estão dentro de uma rotina. Isso aqui, numericamente, indica, na verdade, que eu estou somando os meus termos, A1 mais A2 mais A3, indefinidamente. Correto? Então, uma série, em termos gerais, pode ser tratado como uma soma de termos, de uma sequência. E aqui vem a análise que nós nos dedicamos a fazer, que é estudar a natureza dessa soma. Não faz muito sentido se eu trabalhar com uma soma que seja infinita, porque sobre essa soma eu não posso dizer muita coisa além dela. O que eu, na verdade, estou pensando é da seguinte maneira: se eu tiver uma soma de valores, digamos, né, se eu tenho, por exemplo, os termos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente de uma sequência A índice N, né, onde A índice N seja igual a N. E eu esteja interessado na soma desses termos. É natural perceber que se eu for adicionar os termos dessa sequência, termo a termo, o meu primeiro termo seria 1, o meu segundo termo em soma seria a soma do anterior com este, A1 mais A2, que seria 3, a soma de A1 mais 2 mais A3 me conduziria a 6, ou seja, se eu for trabalhar com a soma desses termos, eu teria uma representação da forma 1, 3, 6, 10, 15 e assim sucessivamente, que vai nos conduzir a um padrão infinito. Ou seja, não tem condições de aferir sobre a soma desses termos de uma sequência, onde essa sequência é apenas crescente. Por um outro lado, se eu estiver trabalhando com uma situação onde a minha sequência seja dada por termos da forma 1 sobre 2 elevado a n, com n a partir de 1. O que eu tenho é que numa representação em potência dessa forma, escrita agora como uma série de n igual a 1 até o infinito, a minha condição de valores vai me permitir escrever isso como meio, mais um quarto, mais um oitavo, e assim sucessivamente. Nesse caso em específico, se eu pensar em termos de uma tabela, o que eu teria, na verdade, são valores que são adicionados à sequência, porém, cada termo adicionado vai produzir um valor inferior ao anterior. Em outras palavras, se eu tenho aqui n, primeiro valor em 1, e a minha sequência é da forma 1 sobre 2 elevado a n, esse me retorna meio.
o segundo termo me retorna 0,25, o terceiro termo 0,125 e assim sucessivamente. Se eu pensar em termos agora da soma desses termos, né, então eu tenho meio, eu tenho 0,75, eu tenho 0,0527, 0,1875 e assim sucessivamente. O que eu posso observar é que, naturalmente, cada termo adicionado a essa sequência vai ser menor, porém, a minha soma ela vai aumentando, provavelmente chegando num valor que eu consiga somar. É daqui que, ao explorar essa ideia de uma soma que seja finita, eu tenho condições de acerca de dizer qual é o resultado dessa somatória sem ter que fazer somas e somas e somas e somas cada vez maiores. Essa ideia está associada ao conceito de limite, que me permite dizer o seguinte: olha, se eu calcular o limite dessa sequência, quando n assume valores cada vez maiores, o que eu tenho é que essa expressão fica cada vez maior, correto? Isso tende a ficar próximo de zero. Bom, a somatória dos valores não fica próximo de zero. O que vai ficar cada vez mais próximo de zero é a adição de termos. A soma como um todo, aparentemente, ela parece chegar a um valor igual a 1. Por que 1? Porque você vai somando cada termo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, e a tendência desse valor é convergir para um valor que eu consiga mensurar. No caso aqui, a convergência do valor tende a ser a quanto? A 1, que é a soma de todas as contribuições que você tem acerca dessa série. Então, inicialmente, não vai fazer muito sentido quando eu trabalhar com uma série se essa soma for infinita, como o caso de uma soma de valores naturais. Mas, se essa soma puder ser mensurada, ela fica mais interessante. Por quê? Porque a ideia é você economizar a contagem de termos. Não necessariamente é preciso que você conte todos os termos de uma sequência para aferir sobre o valor final da sua soma. E é sobre esse aspecto que nós vamos nos dedicar a fazer alguns estudos. Né? Dentro de uma simbologia que envolve, né, valores ou situações dentro da matemática que já são conhecidos, existe uma série muito famosa chamada a série de Fibonacci, né, onde você pega um termo como sendo a soma do seu anterior, 0 e 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, e que pode ser expresso por uma lei de associação do tipo Fn, Fibonacci, onde você tem que Fn é igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. Ou seja, se eu partir que n é maior ou igual a 3, eu pego o meu terceiro termo como sendo a soma do meu segundo termo mais o meu primeiro termo. Então, se essa soma me conduz a um valor que eu consigo mensurar, logo eu posso representar isso como uma série. Essa série, na verdade, essa sequência aqui ainda, ela é uma sequência que vai produzir uma soma infinita, mas que Fibonacci usou há muito tempo atrás para estudar um problema aparentemente simples, mas que estava associado à reprodução desordenada de coelhos. Tá? Então, sobre natureza de exemplos dessa forma é que nós vamos fazer o nosso estudo associado a séries. É essa que é a proposta a partir de agora. Né? Então vamos lá. Definição. Dada, né? Dada uma série a índice n
com n igual a 1 até o infinito, ou seja, A1 mais A2 mais A3 mais A sucessivamente. Vamos denotar, né, denote Sn, vamos colocar isso aqui como sua soma parcial. Soma parcial. Ou seja, nessa soma parcial eu estou considerando que a minha série é constituída através de um A índice I com I igual a 1 até N. É como se, na verdade, eu trabalhasse um subconjunto dessa série original. E por que eu faço uso dessa relação? Mais uma vez, é para entender que não é necessário somar todos os termos para identificar se essa série aqui vai me produzir um valor que seja, mais uma vez, a segunda vez que eu vou mencionar, seja convergente ou, caso contrário, divergente. No caso que nós mencionamos com a soma dos termos da fração 1 sobre 2 elevado a n, trata-se claramente de uma série que é convergente. E aí nós observamos que a convergência dela se dá pelo fato de que se você adiciona mais e mais termos, esses termos adicionais vão ficando cada vez menores, portanto a soma vai convergindo para um valor definido. Ao contrário, que numa soma de termos, numa sequência crescente, essa soma não vai me conduzir a um valor convergente. A maneira que a gente vai representar nessa definição é expressar a série de n igual até infinito, ou seja, de termos infinitos, mas trabalhando com um subconjunto, que nós vamos chamar de soma parcial. Então nós vamos pegar um Sn, o subconjunto, considerando a contagem a partir de igual a 1 até um n qualquer. Pois bem, a partir dessa soma parcial, nós temos a seguinte análise. Se o limite, quando n tende ao infinito, dessa soma parcial existir, então, o limite vai me produzir uma soma, S. Se essa soma puder ser calculada, então eu posso afirmar que a minha série é uma série o quê? Convergente. Então, portanto, a série A índice N é convergente. Ou seja, o significado de convergência aqui é dizer que essa série pode ser calculada e ela tem uma soma. Caso contrário, se eu não conseguir mensurar essa soma, logo essa série ela não é convergente. Tá? A definição ela parte desse pressuposto em que é necessário que a gente conheça o limite para poder dizer se ela pode ser ou não calculada. Então, acerca desse caso, nós vamos montar alguns exemplos que vão se pautar pela natureza de identificar quando que uma série pode ser escrita como convergente ou não. E essa que é a ideia que a gente vai fazer uso a partir de agora. Então, primeiro exemplo trata de uma série muito conhecida dentro do cálculo, mas que na matemática discreta também é usada para fenômenos de padronização, chamada de uma série que chamamos de geométrica. Exemplo 2. Exemplo 1, perdão. Uma série geométrica é tal que possa ser escrita da seguinte maneira: como uma soma de termos A mais AR mais AR2 mais AR3 e assim sucessivamente, de modo que a expressão da soma dessa série é uma somatória de n igual a 1 até o infinito de A vezes R elevado a n menos 1. O que eu estou dizendo com isso daqui é que essa representação à esquerda, aqui acima, é a contribuição da soma de termos de uma fórmula, no caso uma série, dada por essa representação. Onde A é constante e R é o que a gente vai chamar de razão.
Como é que eu analiso se essa representação aqui está correta? Eu vou identificar se a contagem dos meus primeiros termos é equivalente ao que eu estou escrevendo aqui. Então isso significa o seguinte, que quando n igual a 1, 1 menos 1 é 0, r elevado a 0 é 1, 1 vezes a é a. Beleza? Quando n for 2, 2 menos 1, 1, a vezes r, a r. Ok? Quando n for 3, 3 menos 1, 2, a r ao quadrado. Então essa lei de associação, ou seja, essa lei de recursividade, vai me dizer que essa representação dessa série é sobre ela correta. O nosso objetivo nesse exemplo aqui é identificar para que valor de R essa série pode ser classificada como convergente e, se ela for convergente, qual é a forma de soma que ela pode gerar. Caso contrário, ela será divergente. Então, a demonstração que se segue, que faremos a partir daqui, explora a natureza da definição de uma série, quando eu posso dizer que ela tem soma ou não, e daqui nós vamos evidenciar uma fórmula que vai identificar em que condições você pode dizer que uma série geométrica é convergente ou não. É essa a formulação que faremos a partir de agora. Então vamos lá, vamos começar a fazê-la. Princípio básico, vamos construir aqui, vamos reproduzir a série A mais a R mais a R2 mais a R3 e assim sucessivamente. Né? Essa é a ideia. Então, nós temos condições, né, nós temos que analisar o comportamento de R, analisar R, que é o termo de razão. Certo? Então, nossa análise sobre R passa pelo caso primário, que é considerar que R seja 1. Se R for 1 nessa representação de uma série geométrica, o que eu vou ter é uma soma da forma A mais A vezes 1, mais A vezes 1 ao quadrado, mais A vezes 1 ao cubo e assim sucessivamente. Ou seja, eu estarei somando A, mais A, mais A, mais A, sucessivamente. Isso indica, então, na verdade, que eu estou somando A N vezes. E aí, sobre essa soma, eu caio no que a definição me diz. Olha, eu tenho uma soma, eu tenho uma série infinita. Dessa série eu vou pegar uma soma parcial, que é um subconjunto, algo menor. E sobre esse subconjunto eu vou fazer o quê? O estudo do limite dele. Se o limite dessa soma parcial gerar um valor, então ok, a série é convergente, logo ela tem soma. Caso contrário, ela é divergente. Então sobre esse caso aqui, o que eu vou fazer é estudar o limite quando n tende a infinito para essa soma, que é da forma n vezes a. E aí o que eu observo? Que quando eu faço n ir para o infinito, ou seja, n, atribuir a ele valores cada vez maiores, a tendência disso aqui é ficar cada vez maior. Ou seja, como eu não tenho um valor, né, numérico, isso é classificado como algo que é divergente. Ou seja, eu já sei que se meu R na minha progressão lá for igual a 1, a série diverge. Então agora farei a análise sobre quando R for o quê? Diferente de 1. É essa a ideia. Então, mais uma vez reproduzindo a série, A mais a R, mais a R2, mais a R3 e assim sucessivamente. Então vamos tratar o caso agora em que R é diferente de 1. Então esse caso que eu vou demonstrar agora, ele vai partir da seguinte premissa. Eu vou repetir a minha série, essa daqui, A mais a R, mais a R2, mais a R3 e assim, e vou reproduzir essa mesma soma, porém multiplicando por R. Eu vou chamar isso aqui de 1, essa é a primeira formulação, e essa aqui de 2. Então vai ficar a R, então vou multiplicar por R, agora vou escrever aqui, multiplicar por R, então eu vou ter AR ao quadrado, então a R2 vai virar a R3,
a R3 vai virar R4 e assim sucessivamente. Eu sei que essa soma aqui é a soma parcial que eu chamo de S subíndice N, e essa soma aqui é a mesma soma parcial S subíndice N, porém multiplicado por R. Tá? Sempre para reiterar, esse tipo de demonstração não é cobrado para nós numa prova, numa verificação, né, onde eu vou atribuir pontuação, é apenas para identificar como é que eu vou conseguir obter a representação. Então daqui o que eu faço na sequência é subtrair essas equações uma da outra. Né? E aí nesse processo, o que vai acontecer é o seguinte, né? Ao fazer essa subtração de 1 pela equação 2, o que acontece? A R vai embora com a R, a R2 vai embora com a R2, a R3 vai embora com a R3, e aí o que vai acontecer quando esses termos vão ficando cada vez maiores? Se eu prosseguir aqui a minha contagem, né, vamos colocar aqui AR3 mais até um AR vezes N elevado a menos 1, que é a nossa lei de associação lá. Se eu multiplicar por R essa mesma equação, então eu teria lá quem? AR4, isso aqui viraria AR4, e esse termo na sequência, quando eu multiplicar ele ARN menos 1 por R, o que vai acontecer? Como eu estou multiplicando por R, é como se eu houvesse jogado 1 aqui, multiplicação de potência vezes uma base, eu repito a base, somos expoentes, N menos 1 mais 1, menos 1 mais 1 cancela, viraria ARN. Ou seja, aqui ficaria A vezes R elevado a N. Pois bem, o R3 cancelaria com R3, como aconteceu lá. Então eu teria um AR4 cancelado com R4. E o meu ARN-1, que é o último termo, cancelará com o penúltimo que vai estar aqui. Então no processo todo vai sobrar quem? O primeiro termo, que é o A, o último termo, que é a RN, e essa subtração que nós vamos fazer aqui no próximo passo. Nesse processo, então, ao subtrair 1 de 2, eu tenho que essa subtração vai me gerar S subíndice N menos R subíndice N igual a A, que é o termo que sobrou, menos A vezes R elevado a N. Menos A vezes R elevado a N. Daqui eu posso colocar S subíndice N em evidência, eu vou ter 1 menos R, e aqui eu posso observar que o A também pode ser colocado em evidência, 1 menos R elevado a N. Daqui então eu isolo a minha soma parcial, e ela fica escrita no formato A, que multiplica 1 menos R elevado a N, sobre 1 menos R. Isso, reescrito agora mais adiante aqui em cima, vamos colocar aqui, S igual a 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R, nos diz agora sobre a natureza da soma de uma série que a gente vai chamar de geométrica. Todo o comportamento agora do limite é sobre o estudo do comportamento da representação dele quando ele tende ao infinito. E aí, se você observar, o n nessa expressão ele só ocorre aqui, ó. Ou seja, todos os outros termos que eu tenho aqui são considerados constantes. Então, o que vai gerar a interpretação dessa soma é o que vai acontecer aqui. E aí, de forma bem simplória, nós podemos dizer o seguinte, olha, que quando R ele estiver escrito em módulo, da forma menor do que 1, isso, em outras palavras, quer dizer que eu vou trabalhar com valores em módulo em R que estão no intervalo entre menos 1 e 1. Isso indica para nós o quê? Que numa condição em que o R seja dentro do intervalo entre menos 1 e 1, quando eu aplico o meu limite n tendendo ao infinito, a tendência desse valor aqui é ir a quanto? A zero. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Limite de n tendendo ao infinito. R
com R entre menos 1 e 1? Eu posso pegar, por exemplo, meio. Se eu escrevo o limite de n quando n tende a infinito de meio elevado a n, à medida que n atribui-se valores cada vez maiores, a tendência desse valor é ficar próximo de zero. Por quê? Porque se eu escrevo isso de forma detalhada, 2 elevado a n faz com que o meu n fique cada vez maior, porém a tendência dessa fração é zerar. Isso está dentro do intervalo desse módulo, então indica que quando esse termo aqui zera, o que vai sobrar é a contribuição A vezes 1 sobre 1 menos R. Então, resumindo, o que eu posso dizer sobre uma série geométrica é o seguinte. Que seria a segunda definição, né? Definição 2. Uma série geométrica. Uma série geométrica dada por, e aí nós vamos reproduzir mais uma vez a sua definição, dada por uma forma A vezes R elevado a n menos 1 com n igual a 1 até o infinito, que é escrito como AR mais AR2 mais AR n menos 1, né? Colocar aqui até mais, colocar só reticências mesmo, ela é convergente em que situação? E nós acabamos de mostrar, quando o módulo de R é menor do que 1, que é o caso que a gente acabou de mostrar. E se isso acontece, sua soma é dada sempre pela forma S igual a A, que divide 1 menos R. Quando o módulo de R não é menor do que 1, ou seja, quando ele é maior ou igual a 1, o caso igual a gente já mostrou que a série é divergente, ela também será divergente. Então, resumindo, o que para nós aqui é importante dentro de uma série geométrica, e nós acabamos de mostrar, é que ela, nas condições em que ela é constituída dessa forma, ela é convergente, ou seja, tem uma soma, somente que quando verificamos que o módulo de R é menor do que 1, e se isso acontecer, nós teremos condições de calcular a sua soma. Aqui, mais uma vez, está incutida a ideia de que eu não preciso somar mais e mais termos para identificar se uma série converge. Se eu souber o comportamento dessa série nos primeiros termos, eu posso rapidamente inferir sobre a sua soma. É isso que Newton fez há 300 anos atrás, é isso que se faz, por exemplo, para calcular a velocidade de uma onda oceânica, é isso que se faz, por exemplo, para identificar como um aparelho, acústico pode ser construído em termos de vibração de suas membranas, como um tambor, ou mesmo membranas que são usadas na captação de sinais de um radar. É dessa forma que se identifica como você consegue conceber o comportamento de uma série. O que faremos agora são exemplos, digamos, mais simples, já aplicados, com o uso dessas representações, para identificar de forma muito simples, agora de forma binária, quando que uma série é ou não convergente. Essa é a ideia que a gente vai começar a fazer agora com alguns exemplos. Então, exemplo 1. Seja, vamos colocar assim, seja a série geométrica dada por, vamos colocar lá, 5 menos 10 terços, mais 20 nonos, e assim sucessivamente. 5 mais 20 nonos, menos 40 27 avos,
e assim sucessivamente. Verifique se é possível obter soma. Se é possível obter sua soma. Então, você percebe que o padrão é de uma série dada. Não estou oferecendo o benefício da dúvida, ou seja, já estou mencionando que a série é geométrica. Então, se essa série é geométrica, ela tem um fator de razão, um R. O que eu quero identificar é se essa série é possível, a partir dela, calcular a sua soma. Então, ela é composta de termos que são oscilantes, negativo, positivo. A ideia é verificar se essa expressa uma soma ou não. Então, a forma como nós vamos fazer uso aqui é partindo da ideia da definição, né? Lá na definição de uma série geométrica, a gente tem que ela é escrita como a produção do termo multiplicado por sua razão, a R2, assim, de forma sucessiva. Então, para obter o fator de razão de R, é simples. Eu executo a razão entre o meu termo posterior e o anterior, ou entre o posterior e o anterior, pelo menos mais de uma vez, porque você executar essa expressão apenas uma ou duas vezes, ela pode ser insuficiente para identificar se essa série apresenta algo que é muito interessante, que é o padrão, se esse padrão vai se repetir ou não. Então, se esse padrão se repetir, ele vai retornar para sempre o mesmo R, que é o que a gente quer verificar aqui. Então, a proposta aqui é pegar o termo posterior, no caso menos 10 terços, e dividir por 5. Pegar 20 nonos e dividir por menos 10 terços. Pegar menos 40 27 avos e dividir por 20 nonos. É o que a gente vai fazer agora para poder evidenciar os nossos cálculos. Então, fazendo a primeira observação, eu vou calcular lá menos 10 terços dividido por 5. Depois pego 20 nonos e divido por menos 10 terços. Por fim, eu pego menos 40 27 avos e divido por 20 nonos. É isso que eu tenho. Então, daqui eu faço divisão de duas frações, menos 10 terços. Inverte, o 5 passa a ser 1/5, cancela 10 e 5, então eu tenho menos 2 terços. Faço a mesma conta aqui, 20 nonos, inverto, passa a ser menos 3 sobre 10, cancela 20 com 10, dá 2, 3 com 9 cancela também, vai dar 3, menos 2 terços. E aqui, menos 47 27 avos, eu inverto, vira 9 sobre 20, cancela 40 com 20, me retorna 2, 9 com 27, 3. Então, ó, eu observo que é o mesmo R, então tem um padrão. E aí daqui eu já posso inferir sobre se essa série é convergente ou não. Por quê? Porque eu analiso a natureza do módulo do R. O R é menos 2 terços. E o módulo do R é sempre um fator positivo, 2 terços. Como esse cara é menor do que 1, logo a conclusão de que essa série é o quê? Convergente. Se essa série é convergente, por sua vez ela apresenta o quê? Uma soma, que é da forma A sobre 1 menos R. Como o primeiro termo da série a gente conhece, que é 5, 1 é da fórmula, o menos é da fórmula e o R é menos 2 terços, substituo aqui, ó, menos 2 terços. E agora tem que executar apenas essa conta. Então daqui eu tenho 5, né, que já era dado, sobre 1 mais, menos com menos mais, 2 terços. Executando o cálculo aqui na fração, eu tenho 5 sobre 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, 5 dividido por 5 terços é a mesma coisa que 5, inverto, passa aqui agora como 3/5. Cancelo, cancelo. Então, a soma dessa série, como um todo, vai me conduzir ao valor de 3. Então, isso que representa aí o nosso primeiro exemplo. Então,
Não é necessário pegar todas as somas de todos os termos para identificar que essa soma está sendo convergente para 3. Fazendo apenas o quê? O cálculo do R. Calculei o R, verifiquei que ele é convergente ou não. Em termos do módulo, você já identifica se essa soma é possível ou não de ser calculada. Beleza? Então vamos fazer lá mais um exemplo. Agora identificando se uma série é convergente ou divergente. Exemplo 2. A série 2 elevado a 2n vezes 3 elevado a 1 menos n para n igual a 1 até o infinito. É convergente ou divergente? É convergente ou divergente? Aqui eu já ofereço a dúvida. E aí a ideia, como eu falei agora há pouco, é tentar identificar se dentro dessa série, como a gente está falando de série geométrica, essa formulação, essa definição, essa representação de série, ela pode ser observada. É natural que da maneira como eu tenho aqui escrito essa formulação, isso não é uma série ainda que eu posso dizer que é geométrica. Por quê? Uma série geométrica, o meu primeiro termo é uma constante que multiplica um R elevado a 1 menos N. Eu até tenho 1 elevado a 1 menos N, mas não posso dizer com certeza, com base nesse termo, que essa série é ou não geométrica e convergente ou divergente. Bom, a ideia aqui é trabalhar com esse termo, e em cima desse termo nós vamos modificá-lo para tentar encontrar o padrão de uma série geométrica. É essa que é a ideia que está por trás dessa formulação. Então, eu vou pegar o meu termo geral, que é o que representa a sequência, que é o que nós vimos antes, e tentar modificá-lo. Então, vamos lá. O termo geral, que é o que a gente tem, é 2 elevado a 2n vezes 3 elevado a 1 menos n. O meu objetivo é tentar sair daqui e chegar nesse padrão, a vezes r elevado a n menos 1. É isso que eu quero. E até agora eu só tenho algo próximo, que é 1 menos n. Então o caminho aí é tentar modificar a expressão para chegar nesse processo. O caminho aqui seria primeiro eu observar que 2 elevado a 2n é uma função elevada à potência. 2 elevado a 2n é a mesma coisa que você escrever 2 ao quadrado elevado a n. É tipo potência de potência. Isso eu posso fazer. Por sua vez, 2 ao quadrado é 4. Eu tenho 4 elevado a n. E aqui eu tenho 3 vezes 1 a menos n. Ainda não é uma série geométrica, mas já tenho um termo em n. O próximo passo, aí sim, é um pouquinho mais delicado, é tentar verificar se essa expressão na potência pode ser escrita aqui. A princípio, a maneira que eu tenho de fazer no momento é se eu trabalhar com inversão dessa base, porque se eu inverter a base, o sinal do meu expoente também inverte. Como é que eu faria isso? Eu repito o meu 4 elevado a n, e agora eu escrevo aqui o meu 3 assim, ó, como 1/3 e inverto a base, menos 1 menos n. Quando eu faço isso, aí é uma propriedade de potência, 4 elevado a n eu repito, e aqui eu tenho agora 3 elevado a menos com menos é mais, n e menos com mais, menos 1. Então, apareceu o 3 elevado a n menos 1, porém ele está aqui embaixo, e você quer que ele apareça em cima. Então, o que é mais interessante agora é identificar como é que eu poderia fazer com que esse termo aparecesse lá em cima. Eu sei que se eu fizer a volta ele cai no menos n, então não daria correto. Então, o caminho é tentar trabalhar aqui com o meu 4. Ou seja, é tentar verificar e forçar, com todo cuidado, um resultado para que essa equação apareça, essa representação apareça. Quando eu falo tomar cuidado, é que você não pode alterar a estrutura desses termos, porque se você alterar, você modifica a expressão. Então, o que eu quero é fazer com que apareça um outro elemento, assim como o 3, que eu possa escrever como n menos 1.
O único elemento numérico que eu tenho para tentar fazer isso aqui em cima é o próprio 4. Mas, para fazer isso, eu teria que escrevê-lo dessa forma. Tenho 4n vezes 1 elevado a 3n menos 1. Então, eu tenho 4 elevado a n, e eu gostaria que aqui estivesse 4 elevado a n menos 1 com 3 elevado a n menos 1. Por que eu gostaria que eu tivesse isso? Porque se eu tiver dessa forma, eu consigo juntar o 4 com 3 na mesma função. Mas eu posso tentar fazer isso? Posso, desde que eu mantenha o original, que é o 4 elevado a n. E aí, se você observar bem, é possível fazer isso, porque se eu escrevo n menos 1 aqui, que é o que eu quero, mas aqui é 4 elevado a n, então esse 4 que está aqui elevado a n não pode ser mais 4 elevado a n. Tem que ser 4 elevado a quanto? A um valor que, ao somado com n menos 1, uma vez que eu estou num produto, retorne o 4 elevado a n. E aí, dessa contribuição, eu só posso trabalhar com o fato de que aqui seja 1. Por quê? Porque se eu escrevo 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a n menos 1, ao somar essas duas potências, uma vez que eu estou na multiplicação, eu repito a base, somo o expoente, 1 mais n menos 1 retorna 4 elevado a n, que é o que originalmente tem. Então, essa sacada era que é fundamental para conseguir resolver o exercício. Por quê? Porque daí, o que eu tenho agora é que o padrão da função da sequência que eu tenho pode ser escrito como 4 vezes 4 terços elevado a n menos 1. E aqui sim, a forma de uma série geométrica está sendo observada. Ou seja, o padrão que eu mencionei que eu gostaria de atender, consegui. Que é esse cara aqui, ó. E aí eu observo que o meu A nessa formulação é 4 e é possível encontrar meu R. O meu R aqui é igual a 4 terços. Desse caso aqui, o 4 terços em módulo é naturalmente o valor positivo. Como isso aqui em termos é maior do que 1, por definição, não trata-se de uma série convergente. É uma série que divergente. Ou seja, é uma série geométrica, porém é uma série que não apresenta uma soma, porque o meu R em módulo ele é maior do que 1. E aí está resolvido esse exemplo, um pouquinho diferente do primeiro, porque nesse caso eu tive que modificar a expressão para poder identificar se essa série poderia ser classificada como convergente ou divergente. Faremos agora mais um único exemplo, o último exemplo, tentando identificar a forma de escrever um número em notação de dízima periódica infinita com um termo, em termos de um termo fracionário. Então, vamos lá. A ideia seria, escreva um número, escreva exemplo 3. Escreva o número 2,3171717, ou como queira, 2,317, dessa forma, como a razão entre dois inteiros, como a razão entre dois inteiros. Então a ideia aqui nesse exemplo é que eu pego um número que é uma representação de uma dízima periódica infinita a partir de um sequenciamento com representações de algarismos 1, 7, com uma razão entre dois valores inteiros. Então a ideia aí é trabalhar com a representação de uma série geométrica. E isso não é difícil de obter, porque esse número pode ser expresso, e aí nós fizemos isso lá no início da aula, quando nós determinamos uma sequência, na forma de uma soma de termos de uma base, no caso aqui a base que a gente está trabalhando é a base decimal. Em outras palavras, esse número aqui ele pode ser expresso como 2,3,
mais 0,017, dá para perceber aqui, 0,017 mais 0,00017 mais 0,00017, saúde, e assim sucessivamente. Posso também representar esses números na forma de uma fração. Então, se eu representar na forma fracionária, 2,3 é 23 sobre 10, e aqui 0,17 é 17 sobre 1000. Aqui é 17 sobre quantidade de algarismos que você tem, 100.000, 5 zeros. E aqui 3 mais 2, 5, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É notável perceber que o padrão de periodicidade acontece a partir daqui. Ou seja, se eu tenho uma série geométrica, essa série geométrica é contada a partir do segundo termo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse termo 23 sobre 10, que não é periódico, aqui de canto, é um 2,3, e vou trabalhar sobre a natureza desse termo que eu tenho aqui. Na forma como isso está escrito, é possível reescrever num formato mais enxuto, que em notação científica. 1000 equivale a 10 à terceira, 100.000 equivale a 10 à quinta, e assim como esse próximo termo é 10 à sétima. Daqui, como no primeiro exemplo, nós podemos verificar a razão dividindo o termo posterior pelo anterior. Ou seja, eu vou dividir agora 17, 10 à quinta, por 17, 10 à terceira. E vou fazer a mesma coisa com 17, 10 à sétima, por 17, 10 à quinta. Quando eu efetuo essas divisões, e aí a gente pode já apagar isso daqui, eu tenho que 17, 10 à quinta pode ser calculado como sendo, invertendo a razão, 10 à terceira sobre 17. Cancelo 17 com 17, então eu tenho 10 à terceira sobre 10 à quinta, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, ou se preferir, 0,01. No mesmo modo, eu faço 17, 10 à sétima por 17, 10 à quinta, como 17, 10 à sétima, e multiplico pelo inverso, 10 à quinta sobre 17. Cancela 17 e eu tenho que eu chego no mesmo resultado, 1 sobre 10 ao quadrado. Então o padrão eu já consegui identificar, é de 0,01 ou 1 sobre 10 ao quadrado. E sobre esse padrão já posso dizer algo que me deixe seguro. Se ele quer que eu expresse a razão daquele número como uma fração, então isso deveria tratar-se de uma série geométrica convergente, que é o que vai acontecer, porque o R aqui em módulo, ele é menor do que 1. Então isso me diz que trata-se de uma série que é convergente. Se essa série é convergente, logo eu posso aferir a sua soma, que é da forma A sobre 1 menos R. Bom, com isso, eu vou pegar agora o primeiro termo, não esse que a gente deslocou, nós vamos trabalhar com ele no final. O primeiro termo que representa uma série do tipo geométrica e trabalhar com a razão R, que é 1 sobre 10 ao quadrado. Então daqui eu tenho que meu S é igual a 17 sobre 10 ao cubo sobre 1 menos R, que é 1 sobre 10 ao quadrado. Então eu tenho 17 sobre 10 ao cubo, e aqui fazendo as contas, 10 ao quadrado vezes 1 é 10 ao quadrado, que é o 100, menos 1 dá 99. Então dá 99 sobre 10 ao quadrado. Efetuando o próximo passo, eu tenho 17
sobre 10 ao cubo, inverto a operação, então passa aqui para mim 10 ao quadrado sobre 99, daqui eu cancelo 10 ao quadrado com 10 ao cubo, me resta 10 embaixo, quebra de potência, então eu tenho que a minha soma produz 17 sobre 10, que vezes 99 dá 990. Então 17 sobre 990 vai se juntar com 23 sobre 10, para poder a partir daí representar a expressão como soma de inteiros, né, de dois inteiros. Então daqui eu tenho o seguinte, que eu vou trabalhar com 23 sobre 10 mais 17 sobre 990. Então daqui eu vou tirar o MMC, fica como exemplo vocês executarem. O MMC de 10, 990 dá 990. Daqui eu divido por 10, que dá 99. 99 por 23 vai dar 2.277. 999 por 999 dá 1, vezes 17 dá 17. Por fim, o que vai acontecer é que 2.217 mais 17 é 2.294 sobre 990. Se quiser, dá para simplificar, aqui dá por 2, eu posso chegar no valor reduzindo aí de 1.147, né, por 495. E aqui eu finalizo o meu exemplo conseguindo expressar esse número com uma razão de 2 inteiros. Se porventura tiverem dúvida, faça um cálculo, pega uma calculadora, divide esses dois números, você vai realmente obter que é aquela representação de 2,3171717. Então com isso a gente finaliza aí uma série de 3 exemplos com séries. Com o assunto, como eu comentei, ele se ambientou na formulação do conceito de sequência, que é uma coleção de termos de forma ordenada. Os dois paradoxos que eu citei apoiam essa representação, e daqui a gente consegue definir uma série em termos de uma soma, que pode ser infinita ou finita. Essa soma vai ser possível calcular a partir do limite. Com essa ideia a gente consegue expressar, né, a definição de uma série geométrica, quando ela é convergente ou não, e com essa informação nós conseguimos aí resolver 3 exemplos. Então é isso, muito obrigado, aquele like, ative o sininho para quem está se inscrevendo, se inscreve no canal, para quem não se inscreveu, e tamo junto. Valeu, rapaziada, é isso aí.